Olá, meu nome é Mário Jorge Lima. Ao ouvir essa vinheta, saiba que você está no podcast Maravilhosa Graça. Desde que começou essa atual crise causada pelo coronavírus, há entre os cristãos, principalmente aqueles que creem na breve volta de Jesus, algumas perguntas que não querem calar. Esse é um sinal real da volta do Senhor? Podemos dizer que já é o fim? Que tipo de interpretações podemos tirar dessa pandemia que atinge a todos os países da Terra? Esse tipo de indagações me traz à mente de imediato aquele sermão profético de Cristo Jesus já na semana da sua crucificação, conforme está em Mateus capítulo 24. Os discípulos estavam ansiosos por saber quando se dariam os últimos acontecimentos e que sinais haveria da vinda dele e do fim do mundo. Com a insistência deles, Jesus relatou e também misturou diversos sinais, alguns deles relativos à destruição de Jerusalém, que ocorreria poucas décadas mais adiante, lá no ano 70 depois de Cristo, e outros, de fato, relacionados ao fim de todas as coisas. Então veio o mais importante e significativo. Na sequência daquele sermão, Jesus contou algumas parábolas, como, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que se relacionava não com o dia da sua vinda, mas com o preparo necessário para o mesmo, para não serem achados em falta nem tentando tomar providências de última hora. Um detalhe muito interessante em relação às parábolas bíblicas, de modo especial as que Jesus contou, é que parábolas não ensinam doutrinas. Assim, não devemos tomar as parábolas como base doutrinária para a igreja. Parábolas eram histórias curtas que poderiam ser reais ou não, apenas ilustrativas, e eram utilizadas para ensinar sobre itens como o relacionamento entre as pessoas e as coisas relativas ao reino de Deus. Nesse contexto, nós podemos dizer que as parábolas não precisam de uma interpretação exata de todos os seus elementos. O mais importante em qualquer parábola bíblica são as lições que devemos tirar delas. E por que eu falei em parábolas? Porque eu estou vendo todo esse cenário da ocorrência da pandemia do coronavírus como se ele constituísse uma grande parábola que tem a ver com as coisas relativas à volta de Jesus. Seria como se o mestre dissesse hoje assim: porque o reino dos céus é semelhante a muitas cidades que enfrentaram uma grande e terrível peste que paralisou todas as suas atividades, fechou todas as fronteiras e ceifou milhares de vidas em curto espaço de tempo. Como eu disse acima, não se deve buscar numa parábola a sua interpretação perfeita, mas sim as suas importantes e indispensáveis lições, os ensinamentos práticos que ela traz, tanto para a nossa vida secular, como principalmente para a nossa vida espiritual. E há inúmeras lições que cada indivíduo poderá tirar dessa crise imensa que estamos passando, caso pare para analisar, meditar e refletir sobre ela, principalmente aqueles que possuem fé bíblica, que têm familiaridade com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com os assuntos do reino de Deus. É bem verdade que não existe uma observação única da realidade, que seja igual para todos e que leve as pessoas a enxergarem os fatos ou as situações da vida sempre de uma mesma maneira objetiva. Muitos negam ou distorcem realidades, enquanto para outros tudo é ou parece ser totalmente o contrário. Indo ao tema da crise mundial que vivemos, há um texto bíblico muito significativo em Provérbios 26, versículo 2. Esse texto nos ensina que nenhuma maldição nos atinge sem causa. E eu entendo isso assim:
sem que haja um motivo estabelecido, uma razão, algum propósito da parte de Deus. Eu estou entre aqueles que acreditam que essa pandemia não nos sobreveio sem objetivo ou por acaso. E se não foi Deus quem a trouxe, seguramente Ele a permitiu, pois nada acontece sem que Ele saiba. Então, mais do que interpretar e usar essa crise, parábola ou maldição que estamos vivendo para evidenciar que o fim está próximo, temos que apreender lições importantes que possam ser tiradas a partir desses fatos que estamos vivenciando. Vejam que, a nível mundial, eu disse a nível mundial, ou seja, em todo o planeta, estão sendo e serão cada vez mais afetadas, entre muitas outras coisas, o seguinte: as nossas relações interpessoais, na família, entre vizinhos, entre amigos, a execução do nosso trabalho e das nossas atividades profissionais, as relações de emprego, o ensino e a educação, o comércio, a maneira de fazer negócios e até mesmo, para quem é religioso, a nossa adoração e o modo como vamos nos congregar e vamos cultuar a Deus a partir de agora. Nada será como antes. Um outro ponto da maior importância que pôde ser observado e constatado bem claramente nessa crise foi a fragilidade dos países, das grandes nações e potências mundiais, das forças políticas, das ideologias, das economias, todos os povos se curvando, se isolando impotentes, humilhados diante de um fato real, de uma ameaça invisível a olho nu. E como eu já disse numa outra reflexão, tudo isso acontecendo sem o disparo de um tiro sequer, sem aviões de guerra, sem exércitos, sem lançamentos de mísseis balísticos, sem atentados explosivos por terroristas e homens-bomba, sem nada do que sempre constituiu os nossos medos em relação a conflitos entre as nações. A conclusão a que se chega é que o cenário mundial pode ser mudado radical, literal e muito facilmente da noite para o dia. Deus pode executar seus planos e levar a efeito tudo que profeticamente foi previsto, e usando para isso apenas as condições já existentes no nosso mundo. E agora, quanto a mim, cristão que aguardo, ensino, desejo a volta do Senhor, e digo fazer disso a minha mais bem-aventurada esperança, que atitudes eu devo tomar, que posturas devo adotar frente a tudo o que está ocorrendo? Em que isso deve afetar o meu comportamento, ou seja, os meus pensamentos, palavras, ações, interesses, planos e sonhos? Devo agir por medo? Estou simplesmente assustado sem ver uma saída? E em função disso, passo a buscar a Deus medrosamente e querendo reformar minha vida às pressas, com receio de que daquilo que vem pela frente? Estou correndo para as profecias de forma alarmista, lendo tudo que eu posso sobre Illuminatis, nova ordem mundial e outras teorias que me assustam? Começo a fazer continhas e computar cronologias para, de certa forma, descobrir a data quando Jesus vai voltar? Ou será que, por outro lado, toda essa crise mundial está me levando a desconsiderar as coisas espirituais? Estou me envolvendo acirrada e absurdamente com as ideologias políticas do nosso país e do mundo, me fixando na consideração de homens que acho que podem nos salvar ou nos prejudicar? Estou eu, sem perceber, deixando de considerar as coisas do reino de Deus e dando prioridade às coisas dos reinos dessa terra,
e dessa forma descuidando do processo de santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor? São perguntas que eu venho me fazendo a todo instante. Há um conhecido texto de Cristo Jesus, quando, em face do seu terceiro julgamento, naquela sexta-feira fatídica do Calvário, ele foi inquirido por Pilatos sobre a razão de ter sido preso e entregue às autoridades. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Agora, o meu reino não é daqui. Sempre foi muito forte dentro de mim, nos textos que eu escrevia, nas letras e músicas que eu compunha, nos poemas, nos sermões. Sempre foi muito forte a consciência de que o cristão está no mundo, mas não é do mundo. Não pertence ao mundo. Não deve ter os mesmos objetivos, interesses, não deve ter as mesmas práticas e ideologias. Não vê o presente e o futuro com os mesmos olhos e expectativas como o restante das pessoas vê. O cristão é definido como sendo peregrino, forasteiro. Agora, isso não significa de modo algum que o cristão deva ser alienado, omisso e completamente alheio ao que se passa à sua volta. Somos afetados todo o tempo pela realidade que nos cerca. Cristo, na última oração que fez por seus discípulos, não pediu a Deus que os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Então temos que nos envolver, sim, com as pessoas, com o nosso semelhante, participar de ações de resgate físico, material, emocional e espiritual daqueles acerca dos quais costumamos dizer que Cristo morreu por eles. Assim, não ser deste mundo significa viver hoje a atmosfera do reino de Deus, do reino da glória, um reino que jamais terá fim. Nós já vivemos hoje no reino da graça. Viver a atmosfera do reino da glória significa, entre outras coisas, não ter as mesmas práticas atitudinais e comportamentais deste mundo. Não buscar a paz segundo este mundo, mas segundo Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento. Significa também estudar as profecias, sim, mas sem susto, sem apavoramento, pois elas não foram dadas para nos assustar, para nos amedrontar, mas sim para nos dar segurança quanto a um futuro que nós desconhecemos. Significa que acima das bestas, dos emblemas, dos reis, dos animais simbólicos, das cronologias e números, e bem maior que tudo isso, nós devemos vislumbrar a figura do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e ter a certeza de que o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, administra a nossa história e está no controle de tudo. Nada se fará sem a sua permissão ou sem o seu conhecimento. Essa é a mensagem que eu quero deixar com esse 4º episódio do nosso podcast. Nosso reino definitivamente não é desse mundo. Nossa cidade está nos céus, diz a Bíblia, de onde também aguardamos o Senhor. Associar os assuntos deste mundo aos assuntos do reino de Deus, querer fazer paralelos entre eles, jamais nos levará a conclusões eminentemente bíblicas e coerentes, jamais fortalecerá nossa fé e jamais edificará a igreja. A segurança que a compreensão bíblica da graça salvadora nos traz leva-nos a ter paz com Deus, segundo Romanos 8:1. A consideração da promessa de que Jesus, nosso mediador, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como ele prometeu lá em Mateus 28, versículo 20, deve confortar os nossos corações e nos levar à ação de falar disso para outras pessoas. Finalizando,
o nosso desafio pessoal é o seguinte: estar no mundo e não pertencer ao mundo. Influir no mundo sempre para o bem, mas sem usar as práticas e idiosincrasias do mundo. Praticar a verdadeira religião indicada por Tiago, capítulo 1, versículo 27. Viver nossa vida material normalmente, fazendo planos e tendo sonhos, mas na vida espiritual estar atentos e preparados em sintonia com o tempo em que estamos vivendo, sem medo, sem insegurança, sem temor. Ao contrário, com alegria e certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Desejo-lhe graça plena e paz perfeita. Amém. Se você gostou deste e de outros episódios, ajude a divulgar esse podcast nas redes sociais e entre seus amigos e irmãos. Ore por esse ministério pessoal. Pela graça somos salvos.